é Cristo Jesus. Dele nós temos fome e sede, dele nós precisamos. Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência, dos nossos dias ao amanhecer, ao anoitecer. É tudo para Ele, é tudo sobre Cristo Jesus. Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. Pai amado, nós te damos graças. Não viemos aqui, Senhor, pelas tuas mãos. Não viemos aqui, Pai, por conta de promessas, de bênçãos, de realizações, mais do que viemos aqui por conta de Cristo Jesus. Ele é a razão das nossas vidas. Nele existimos, vivemos e nos movemos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que esse seja somente um culto sobre Jesus e nada mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, nós estamos aquecendo as turbinas para aquilo que Deus programou para liberar sobre nós. Estamos num tempo aqui de comunhão, de unidade entre congregações da família Verbo da Vida na região metropolitana de João Pessoa. E eu queria que você agora fosse ao encontro de alguém, e esse alguém não pode ser da sua igreja local. Você vai ser boca de Deus agora para a vida dele. Procura essa pessoa e seja rápido, vamos, seja breve. Existem comandos do Espírito, existem dons e manifestações à disposição da igreja para a sua edificação, para a sua santificação. Aleluia, seja intenso, seja ousado, seja intencional, vamos lá. Seja obediente aos comandos do Espírito.
Você pode celebrar Jesus. Aleluia. Toma o teu assento por um instante. Depois a gente vai voltar a trabalhar, né, e a digerir as coisas que o Espírito há de liberar sobre nós. Eu gosto de dizer, irmãos, que é difícil pregar para gente que está de fastio. Quem sabe o que é fastio aqui? Sem fome. Mas é fácil pregar o evangelho para quem tem fome. E sabe, se você tem isso no seu coração, você tem escolhido a melhor parte, você não sairá daqui sem receber dessa porção que Deus tem para ti, não por conta de mim, nem daquilo que eu posso fazer, porque eu estou aqui em nome dEle. Amém? Damos graças, Senhor, pela tua bondade e fidelidade. É o Senhor quem nos move, é o Senhor quem nos inspira, é o Senhor quem nos guia, quem nos dá, Senhor, a resposta que precisamos, a inclinação certa, a direção certa. É o Senhor, Pai, quem tem planos melhores do que os nossos rascunhos. É o Senhor. Nós nos confiamos em Ti e não em nós mesmos. Em nome de Jesus, nos guia ao longo dessa mensagem e que Teu Espírito aplique estas verdades aos nossos corações de forma personalizada em nome de Jesus. Diga amém, mas diga mesmo assim fervorosamente. Glória a Deus. Vamos dar início. Aleluia. Nós vamos, queridos, abrir as escrituras agora no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 10. Pedi ao Senhor uma palavra para este encontro, para esta ocasião. Engraçado que aconteceu algo semelhante na semana passada, quando eu estive com a minha esposa ministrando numa igreja também do Verbo da Vida aqui em Pernambuco. E aí estava com tudo pronto e um dia antes o Senhor, iluminou o meu entendimento para um texto que eu estava fazendo um devocional. Eu me apliquei sobre estas verdades, perdi algumas horas de sono, mas ganhei, a melhor parte. Então, dessa mesma forma aconteceu quando ontem eu estava já revisando o material que tinha preparado. Eu espero que o Espírito me ajude, Ele é responsável por aquilo que Ele propõe, amém? Está escrito assim, vai comigo, 2 Timóteo 3, no verso 10. Tu, porém, fala assim comigo, tu, porém, vamos seguindo. Tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, diga comigo, todos, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Fala comigo agora assim, de mal a pior. Enganando e sendo enganados. Mais uma vez, tu, porém. Estou sozinho nessa? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu quero contextualizar como costumo fazer, a fim de que entendamos o que esse texto era para os seus destinatários originais, e então possamos fazer uma aplicação fiel e fidedigna àquilo que a palavra propõe. Quando nós estudamos a segunda carta de Paulo a Timóteo, seu jovem amado discípulo, essa é mesmo a última das epístolas que ele escreveu, e que escreveu muito provavelmente da prisão em Roma. Nós veremos uma exposição nua e crua, sincera, de desafios que a igreja naquela ocasião estava enfrentando. E não apenas isso, mas ele faz também especialmente um apelo solene ao seu discípulo Timóteo, para que ele permanecesse firme, mediante as escuras e densas nuvens de perseguição que a igreja estava vivendo naquele ensejo, naquela questão. Nós sabemos, irmãos, pela história da igreja, que em 64 depois de Cristo, quando Roma foi incendiada, 10 dentre 14 bairros, 10 foram devastados pelo fogo. Sobraram apenas 4. Curiosamente, esses 4 bairros eram povoados por povos judeus e cristãos. Este era para o imperador Nero um álibi, uma justificativa perfeita para culpar quem? A igreja.
E ali, irmãos, se engendrou, começou um tempo de perseguição severa, cruel e sangrenta contra a igreja. Uma vez que na capital do império, tão grande devastação havia acontecido e que haviam escolhido a igreja como bode expiatório, o calo começou a apertar. Sabe, irmãos, nós vivemos tempos também de perseguição. É bem verdade que não nestas linhas, não com esta severidade, mas também estamos vivendo tempos assim. Até porque o apóstolo Paulo fala para Timóteo, ele não mente. Ele diz que vai de mal a pior. Como assim, pastor? Nós estamos no verbo da vida, só vai melhorar. Mas vai melhorar para você que está em Cristo, irmão. Vai melhorar para mim que estou em Cristo, mas vai piorar no mundo aí fora. De mal a pior, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O resultado então, irmãos, é que muitos dos cristãos, eles foram pendurados, conta a história, em postes, como se fossem parte da iluminação pública noturna da cidade do império. Tacaram piche nos crentes, nos cristãos, e atearam fogo. E estes homens eram queimados vivos. Muitos deles também contam a história, louvavam ao Senhor por conta dessa graça, de serem achados dignos de sofrer pela causa do Evangelho. Isso parece tão distante da nossa realidade, não parece, gente? Será que a mesma coisa está proposto para nós nos dias de hoje? Talvez, irmãos, nós não vivamos a realidade das perseguições que aqueles homens viveram, mas tem que haver dentro de mim, dentro de você, a disposição de pagar o preço que for, para não abrir mão da nossa rica e viva esperança. Disposição. Isso é algo mesmo interior, é uma resposta de um coração grato, é uma resposta de um coração devoto ao Senhor Jesus. Foi nesse período então, irmãos, ameaçador, no meio de uma masmorra fria, diferentemente de onde Paulo estava, quando conta o texto de Atos, na prisão em Roma, rodeado de guardas, mas ainda numa casa supervisionada, tinha algum conforto, pregava o evangelho. Agora ele está numa masmorra fria, irmãos. E a história conta, a Bíblia, na verdade diz, que ele foi abandonado e esquecido por muitos dos seus amigos. Foi abandonado por muitos dos seus parceiros ministeriais, que ele suou, que ele sangrou, que ele orou, que ele investiu, que ele se dedicou, irmãos. Sabe qual foi o motivo disso? Fala assim comigo: o evangelho. Porque eu não sei você, mas a gente muitas vezes está romantizando um evangelho que nunca foi romântico. O evangelho, irmãos, promoveu estes espinhos e abrolhos sobre a vida de Paulo, o principal bandeirante da história do cristianismo depois do próprio Cristo Jesus. Mas sabe, irmãos, se nós observarmos e atentarmos bem para esta carta, nós podemos interpretar que Timóteo, ele não estava isento, provavelmente, desse momento de desânimo. O próprio Timóteo, que era um discípulo e um jovem pastor levantado pelo apóstolo Paulo, estava também sendo tentado pelo desânimo. Não seria diferente se nós estivéssemos naquela ocasião, você concorda? Tentados, irmãos. Por isso então Paulo estava encorajando Timóteo, e nós vemos isso nas linhas destas cartas e epístolas que ele escreveu. Ele está encorajando Timóteo, reavive o dom que há em ti. Timóteo, lembre da unção que foi derramada sobre a sua vida por meio da imposição das minhas mãos. Timóteo, lembre da esperança do seu chamamento. Timóteo, lembre-se que você tem um propósito. Lembre-se qual é o motivo da sua vida, Timóteo. Eu quero que enquanto você me ouve dizer, Timóteo, você ouça a sua voz, o seu nome, porque isso é para você, isso é para mim. Timóteo, lembra-te do teu propósito. Sabe, irmãos, eu sei que Timóteo, ele tinha uma colocação ministerial como um pastor de uma grande igreja do mundo antigo, e às vezes nós não nos vemos em atuações como estas, de intensidade, de entrega, porque a gente simplesmente não se vê chamado nos 5 dons ministeriais. Mas, irmãos, eu quero que você saiba que o chamado universal de todo crente é este: é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. E nenhum de nós que estamos aqui estamos isentos desse comissionamento.
Nenhum, irmãos. Se você está em Cristo, você foi comissionado. Nós estamos, irmãos, debaixo do mesmo encargo, da mesma comissão, edificando a mesma igreja, no poder da mesma palavra, com a inspiração do mesmo Espírito, na autoridade do mesmo nome. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Mas voltemos ao texto, olha só que interessante isso. O exercício dessa vocação ministerial, irmãos, e missionária, ardia no coração de Timóteo, mas estava atravessando agora por um momento de desânimo, como falei. Mas, irmãos, em momentos como estes, nós precisamos ouvir a voz de Deus em alto e bom som, por meio das Escrituras Sagradas, por meio do seu Santo Espírito, dizendo para você o seguinte: não vale a pena retroceder, não vale a pena olhar para trás. Irmãos, eu não quero ser lembrado como sendo parte de uma geração que fez a mesma coisa que a mulher de Ló. Eu não quero ser lembrado por alguém que abriu mão das suas convicções. Eu não quero ser lembrado como Demas, que amou mais este mundo e este século do que as coisas de Deus. Eu não quero ser lembrado como alguém que teve um bom começo, mas que não completou a carreira. Eu não quero ser lembrado por alguém que só teve arranque, por alguém meramente emocionado. Deixa eu te falar, irmãos, o propósito de Deus não é fazer de mim e de você alguém emocionado. Eu sei que o fervor do Espírito nos colocará em movimento, a gente vai dar respostas a Deus no ambiente da manifestação dos dons espirituais, e tudo isso é lícito e é importante mais, irmãos. Nós somos o povo da palavra e do Espírito, quem pode dizer amém? Aleluia! Mas, irmãos, ser fervoroso e ser emocionado não é a mesma coisa. O homem fervoroso, ele continua o sendo quando o culto acaba. O homem fervoroso continua o sendo quando ele vai para o seu trabalho, quando ele está na faculdade, quando ele está no colégio. O homem é emocionado, ele dá tudo de si, mas dá tudo de si apenas aqui dentro. Ele vive um teatro, uma performance. Até porque, convenhamos, o lugar, né, onde a igreja se encontra é um lugar gostoso de se estar. É uma unção maravilhosa, a gente desfruta, a gente se rende, a gente se prostra. Irmãos, a gente vê os irmãos em Cristo. Tudo isso é lícito e tudo isso é um dever nosso enquanto igreja. Mas diga assim: eu fui chamado para ser fervoroso e não emocionado. Você pode dizer amém? Aleluia. Sabe, queridos, Deus não nos chamou para começar uma carreira, Ele nos chamou para completá-la. Por isso eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: não desista, jovem, não pare. Diante das propostas tentadoras deste mundo, não pare, não desiste, não olhe para trás. Existe um prêmio da soberana vocação que te aguarda em Cristo Jesus. Existe uma coroa gloriosa que está reservada para aqueles que perseveram na fé santíssima. Mas, irmãos, tem uma música, acho que deve ser o hino da harpa, e eu sou meio antiquado mesmo. Quem aqui se coloca nesse lugar comigo? Oh, aleluia, existe esperança para essa igreja. Glória a Deus. Brincadeira, gente. Também curto worship às vezes. Amém? Quando tem mais de 4 versos, é claro, né? Mas enfim, meus queridos, eu até perdi o fio da meada. Amém? Quem me lembra aí? Hã? Sim, e que diz assim: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Meus irmãos, nós precisamos continuar ouvindo que o evangelho da graça é o evangelho da cruz. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não era algo que estava proposto apenas para os discípulos e os apóstolos do Cordeiro. Tomar a sua cruz e negar a si mesmo é uma convocação universal para quem deseja sair da multidão e se tornar um discípulo de Jesus. Oh, aleluia! Mas, irmãos, diante de tudo que falamos aqui, que expomos,
Como, pois, permaneceremos firmes em Jesus diante dos cenários adversos? E aí então, depois de alertar Timóteo, dizendo, abra lá comigo no capítulo 3 e no versículo 1 agora, volta só um pouco, alguns capítulos, alguns versículos. Saiba, porém, isto, nos últimos dias, fale comigo, nos últimos dias. Entenda que quando os apóstolos falavam sobre os últimos dias, eles não estavam se referindo a dias que viriam, mas dias que estavam acontecendo. Aquilo, irmãos, que nós temos entre a subida de Cristo Jesus e o seu retorno glorioso é chamado teologicamente de últimos dias. Ou seja, eles estavam vivendo os últimos dias tanto quanto nós. Aliás, nós estamos vivendo ainda mais, irmãos, porque os dias não pararam. O tempo continua contando, irmãos. Tic-tac, tic-tac. Estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Se prepare, meu irmão. Se prepare. De que forma você deseja ser encontrado por Jesus? De que forma? Porque a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará. Agora diz assim comigo, pastor: o amor de muitos, não de todos. Sabe, queridos, eu creio e declaro isso pela fé. Estou diante de uma geração que não vai esfriar. Só vai, irmãos, ficar mais intensa, mais determinada para fazer o plano e a proposta de Deus. Só vai ficar ainda mais fervorosa, devota ao Senhor e aos seus propósitos eternos. Só vai ficar mais afogueado, não vai abrir mão. Aleluia. Você está comigo nisso? Então ele diz, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E ele diz, Timóteo, foge destes, Timóteo. Foge, Timóteo. Meus queridos, quando Paulo ele passa a qualificar a postura de pessoas das quais Timóteo devia se relacionar e deixar, ele está dando um conselho valioso. E eu e você não podemos nos enganar. Sabe por quê, irmãos? Porque o rumo das nossas vidas, ele está diretamente, irmãos, relacionado com as mesas que sentamos e com os conselhos que seguimos. O rumo das nossas vidas está relacionado com as mesas que sentamos e com os conselhos que seguimos. O texto de Salmos, no capítulo 1, você conhece esse texto, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Meus queridos, a quais conselhos você tem dado ouvidos? Quem você tem ouvido? Que propriedade essa pessoa tem para dirigir a sua vida e dizer o que você deve ou não fazer, e dizer como você deve cuidar da sua família, e dizer como você deve cuidar dos seus negócios, e dizer como você deve dedicar os seus dias? Preste muita atenção, queridos. Nem sempre, segundo Paulo, eles estarão lá fora, nos prostíbulos, nos locais que julgamos imundos e impróprios, porque segundo aquilo que estamos lendo, muitos deles têm a aparência de piedade. Ou seja, isso me leva a crer que Paulo está se referindo a gente que está onde? Dentro da igreja. Timóteo, não se engane, porque os ímpios estão lá fora, mas também tem muitos deles que estão aqui dentro. São lobos. Lembre-se, Paulo não está falando isso de um gabinete climatizado, confortável. Ele está falando isso como um pastor, que se for necessário se coloca entre o lobo e a ovelha e sacrifica a sua própria vida. Porque, irmãos, dentro do corpo de Cristo tem muitas vezes membros que se dizem membros, mas não estão enxertados lá. Dentro da igreja física existe uma igreja espiritual.
E infelizmente nem todos que estão dentro da igreja física são parte dessa igreja espiritual. Por isso, peça discernimento ao Espírito Santo. Quais são as mesas que você senta? Quais são os conselhos que você segue? O que Paulo diz é que há pessoas que é melhor você fugir. O motivo de muitos aqui, muitas vezes, se enveredarem nas práticas pecaminosas, nos prazeres da carne, é por conta das associações. Não se engane, porque às vezes até dentro da igreja tem gente que está dizendo assim para você: rapaz, esse povo é muito radical, tu não precisa viver assim desse jeito não, bitolado. É gente que dentro da igreja propõe um caminho mais flexível para você do que o caminho estreito. Rapaz, deixa de ser besta. Tá na moda. A gente tem que fazer o test drive antes da gente se relacionar e se casar. Ah, pastor, mas você tem que respeitar, porque agora a união estável está no Código Civil. E daí? Se o projeto de Deus pré-existe ao Código Civil. Se a palavra de Deus é a constituição do crente, antes de qualquer código humano e legislativo. Você está aí? Irmãos, nós não seguimos tendências. Nós seguimos a palavra de Deus que não passa, que não muda, que durará eternamente, como diz as Escrituras. Então, Paulo está dizendo: afaste-se destes, Timóteo. E todas essas características mencionadas por Paulo aqui, elas podem ser resumidas apenas por uma coisa. E eu queria dizer para vocês: os homens, nesses últimos dias, amarão mais a si mesmos do que amarão a Deus. Os homens serão amantes de si mesmos, em outras palavras. Narcisistas, egocêntricos. Primeiro eu, segundo eu, e se faltar espaço, ou sobrar, eu de novo. Vivem a vida para si mesmo, para os seus próprios desejos. E sabe, queridos, essa é a razão central de todo o mal que existe no mundo. É quando o homem se atreveu de dizer a Deus assim: seja feito, Senhor, não a sua, mas a minha vontade. Comer daquele fruto, irmãos, era só uma licença poética de um homem dizendo assim: Senhor, a partir daqui eu decido o que é melhor para mim. Será que muitos de nós não temos vivido uma vida assim? Senhor, a partir daqui eu decido o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que vestir, com quem eu tenho que sentar, com quem eu tenho que namorar. Eu que decido, Senhor. Mas fique tranquilo que no domingo eu estou lá. Levantarei minhas mãos, dizimarei e ofertarei. Participarei da ceia e até descerei as águas. Presta atenção, para uma pessoa como essa, basta que nós lembremos que ceia não é petisco, que batismo não é banho. Quem está aqui comigo? Irmão, se a gente despir o significado espiritual das coisas que nós celebramos, a gente vai virar meramente ritualistas. Um povo performático, que se comporta como crente, mas que de crente não tem nada. É só uma carcaça, sepulcros caiados. Diga comigo: misericórdia. No momento, irmãos, em que alguém torna o seu bem-estar e a sua vontade como sendo o centro da sua vida, essa pessoa ela destrói os relacionamentos de forma vertical, principalmente com Deus, mas também, consequentemente, de forma horizontal. Em Romanos 1, você conhece esse texto, parafraseando, Paulo ele diz assim, que o juiz de Deus, para aqueles que têm o coração endurecido, ou seja, aqueles que estão determinados a permanecer no estado de pecado e permanecer na prática dele, o juiz de Deus é dizer assim: tá bom, seja feita a tua vontade. Irmãos, quando Deus retira os freios, a nossa vida ela fica desgovernada. E você está diante de alguém que já perdeu estes freios. Misericórdia, não, mãe? Hoje ela diz glória a Deus por conta do testemunho da obra de Deus, né? Minha mãe e meu pai estão ali. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, quando Deus diz seja feita a tua vontade,
Isso é o começo do fim. Isso é o princípio do abismo para nós. Porque nós não fomos feitos para fazer a nossa vontade. Nós não fomos feitos para viver conforme os nossos próprios rascunhos. Nós fomos feitos para os planos maiores, para os sonhos melhores de Deus. Aleluia! Longe dele, irmãos, os nossos amores estão fora de ordem. Nós passamos a amar o que deveríamos abominar. Nós passamos a abominar o que deveríamos efetivamente amar. E sabe qual é o problema muitas vezes, gente? Não é que nós não amamos ao Senhor. Até amamos. Porém, amamos as outras coisas ou outras pessoas mais do que amamos a Ele. E o que Deus pede de você não é apenas um amor qualquer. É um amor de todo o seu coração. É que você o ame acima de todas as coisas. Acima dos seus afetos, acima das suas opiniões, acima dos seus rascunhos, acima dos seus projetos, acima dos seus relacionamentos, acima de tudo. O problema, irmãos, é não amar a Deus acima de todas as coisas. Mas agora, diante de tudo que nós falamos, Paulo diz: tu, porém, e como um coral nós novamente diremos: 1, 2, 3 e... Agora ouça o seu nome. Eu não vou citar o nome de todos porque eu falharia, né? Tu, porém, Andressa, Alonso, Rafa, Ana, José, Gerlânia, Vitor, tu, porém. E aí Paulo vai dar 3 conselhos e com eles eu quero concluir a mensagem. Verso 10, você pode voltar para lá? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino e o meu procedimento. O primeiro conselho de Paulo é este, se você gosta de anotar: seja digno de ser imitado. O conselho de Paulo a Timóteo é este: Timóteo, tu, porém, perante todas essas obras malignas que agora há pouco eu citei, tu, porém, seja diferente deles, seja digno de ser imitado. E a pergunta que fica para todos nós enquanto cristãos é a seguinte: será que se as pessoas passarem a modelar as nossas vidas, depois disso elas se tornarão mais semelhantes a Jesus? Tu, porém, a vida de Paulo, queridos, ela respaldava a mensagem que ele anunciava. Nós vemos nas escrituras, por exemplo, Jesus dizer assim: aprendei de mim. O que é que ele está fazendo, irmãos? Ele está dizendo: olha, o que você tem ouvido, você também pode ver. E o que você tem visto, você pode copiar. Meu irmão, para chegar nesse nível, eu vou te falar, tem que ter peito. Não estou falando isso num sentido de arrogância, mas no sentido de fidelidade. Você está entendendo? Se as pessoas te ouvem, te veem e te copiam, qual o resultado que a vida delas terá? Meus queridos, ninguém pode, eu quero que você grave isso no seu coração, ninguém pode se credenciar a ser um discipulador antes de ser discípulo. E nós vivemos numa geração onde muita gente quer discipular pessoas sem que antes discipule a si mesmo. Nós vivemos na era das redes sociais, onde a gente confunde o que é fama e relevância. Se tiver uma conta verificada e disser Jesus eu te amo, a gente está confiando os nossos dias. Eu quero te fazer uma pergunta sincera, honesta. Você não precisa responder. Quem são suas referências? Não estou dizendo que é o nosso caso, mas as referências de uma geração falam muito sobre ela. Quando eu vivo numa geração como esta, não como esta que está aqui dentro, amém? Mas como esta, contemporânea a nós, onde os seus ídolos e os seus referenciais são Anitta e Pablo Vittar, meu amigo, eu fico me coçando todinho. Porque isso fala da pobreza moral, espiritual, intelectual que existe nessa geração.
Mas escute o que Paulo está dizendo para Timóteo e para você e para mim. Tu, porém, você não vai fazer o que todo mundo faz. Você não vai seguir o que todo mundo está dizendo, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Ah, mas a maioria está fazendo, e daí? A sua mãe nunca te disse que você não é todo mundo? Irmãos, foi a maioria que fez um bezerro de ouro. Foi a maioria que não entrou na arca. Foi a maioria que optou o caminho largo em vez do caminho estreito. Foi a maioria que gritou: Barrabás, Barrabás, e crucificou Jesus. Foi a maioria. Não confunda as coisas. Ser fiel não é necessariamente ser popular. Quem se credencia a ser discípulo tem que estar acostumado com a impopularidade. Porque você vai estar seguindo a contramão todo o tempo, meu amigo. Prepara o lombo e vem para o time. Eu vejo Paulo querendo animar Timóteo. E às vezes a gente pensa, meu Deus, como é que se anima alguém assim? Mas sabe, queridos, nós não podemos lançar pérolas aos porcos. O evangelho é digno de tudo mesmo. E a gente não pode baixar o preço para ganhar o cliente. Irmãos, quando Jesus Cristo ele esteve diante de um jovem rico, quem se lembra dessa cena? Um jovem rico, irmãos. Aí o que aconteceu? O jovem rico teve identificado por Jesus um ídolo no seu coração, que era o dinheiro. Então, por conta disso, Jesus Cristo propôs um desafio para ele, para que ele então provasse este tal amor e essa decisão que ele disse que tinha de seguir a Jesus. E aí então, irmãos, a Bíblia conta que o jovem rico, triste, ele dá um passo atrás, parafraseando aqui para nós. E ele segue o seu caminho, não o caminho de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o caminho de Jesus é mesmo estreito. E eu digo ainda mais, eu não vejo nas Escrituras Jesus Cristo dizendo assim: eu te imploro, volta, eu diminuo a exigência. Sabe o que a gente vive nos dias de hoje? A gente diminui a exigência para a gente que não entregou o coração. Qual o resultado disso? A gente prega um falso evangelho e ganha um falso crente. Olha que coisa boa. Estou sendo irônico, amém? Meus queridos, o evangelho é a verdade. E você já deve ter ouvido isso, que a verdade dói. Mas a mesma verdade que dói, ela consola, ela confronta sim, mas ela transforma também. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é como uma espada. E uma espada fere, irmãos. Fere os nossos corações. Fere os nossos desejos e concupiscências. Fere as nossas opiniões. Ah, mas eu não penso esse assunto dessa forma. E daí? Quem está ligando para o que você pensa? Se você está com Cristo, você já morreu para si mesmo. E você já deveria ter uma carteira de óbito no bolso para dizer assim: eu estou morto. Morto não pensa. Presta atenção. Meus queridos irmãos, a nossa vida, queridos, ela deve ser uma vida de fidelidade ao propósito de Deus. E essa geração que para muitos está perdida, será uma geração que não abrirá a mão e nem diminuirá em nenhum dos termos as exigências que Jesus Cristo propõe para aqueles que desejam ser os seus discípulos. Quem está disposto a entregar tudo por Ele? Vamos adiante? Verso 11 e 12, olha o que está escrito: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor. Verso 12, ora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão, você vê espaço para um talvez aí, irmãos? Não, serão perseguidos. Irmãos, eu gosto de pensar que a maior prova da sinceridade das nossas crenças é justamente a nossa disposição de sofrer por elas, de perder por elas. Porque, irmãos, a vida do crente é mesmo esse paradoxo: a gente perde para ganhar, a gente morre para viver, a gente dá e acha que isso é melhor até do que receber. Os conceitos estão invertidos,
o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Você está aí? Paulo destaca então os sofrimentos dessa primeira viagem missionária que ele fez, onde, por exemplo, ele tinha sido expulso de Antioquia, ele tinha escapado de um linchamento em Icônio e tinha sido apedrejado e dado como morto quando esteve em Listra. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele era diferente mesmo dos iguais. Sabe por quê? Porque nesse mesmo texto em Atos, em que está relatado que ele é dado como morto em Listra, diz assim, no próximo versículo: no dia seguinte, Paulo se levantou e foi para a próxima cidade pregar o evangelho. Irmãos, que tipo de gente faria isso? No dia seguinte de ser apedrejado e dado como morto. Mas esse é o apóstolo que está dizendo: eu passei por todas essas perseguições, mas de todas elas o Senhor me livrou. É provável que Deus tenha dado graça para Paulo se recuperar de forma sobrenatural e continuar a sua jornada, porque Deus tinha uma carreira para Paulo. E Paulo estava obstinado, decidido, determinado: a minha vida não é mais preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que eu recebi do Senhor. Será que chegaremos, queridos, ao dia de dizer com propriedade este texto: a minha vida não é mais preciosa para mim mesmo? Deixa eu te falar, quando a nossa vida não é mais preciosa para nós mesmos, a nossa reputação, ela não vem em primeiro lugar. Se as pessoas vão gostar, se não vão, isso não está em primeiro lugar, isso não está em foco. Se eu serei odiado e perseguido, isso aí não vai determinar se eu serei fiel. Porque alguém que é fiel, irmãos, não dança conforme a música, dança até quando não existe música. Meus queridos, o mundo não entende essa disposição, esse sacrifício e essa entrega, porque provavelmente não está sintonizado no mesmo ponto, com a mesma voz, com a mesma esperança, com o mesmo futuro. O que dizer de mim e de você, irmãos? Que sabemos para onde vamos, que sabemos do futuro glorioso que está reservado para aqueles que perseveram, que sabemos, irmãos, que um dia ouviremos o nosso Deus dizer: servo bom e fiel, que sabemos que uma vida muito melhor do que esta está prometida para nós, numa nova criação, novos céus e nova terra. Irmãos, quando a gente lembra para onde a gente está indo, isso ressignifica a dureza e as dificuldades do processo. O problema é que quando a gente está passando por adversidades, a gente fica limitado por elas e só consegue enxergar as suas paredes e os seus muros. E agora? Para onde é que eu estou indo mesmo? E agora? O que foi que Deus falou? Mas você tem que começar a ser guiado não por aquilo que você está sentindo ou você está vendo. A Bíblia fala que nós somos guiados por aquilo que nós cremos. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé, meu irmão? Eu estou aqui mesmo para te confrontar em amor. Eu estou aqui mesmo, não é para valorizar o entretenimento, mas é para criar um desejo e uma urgência para que então sejamos discípulos. O Senhor nos chamou para segui-lo, irmãos, e seguimos a Ele conforme os seus próprios termos. Olha só o que Jesus Cristo diz no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 18 ao 20, eu leio. Olha só: se o mundo vos odeia, diz o Senhor Jesus, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Irmãos, nós não somos melhores do que Jesus. O servo não é maior do que o Senhor. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Se Jesus sofreu, irmãos, o que é que você está esperando? Você vai sofrer, eu vou sofrer também. Eu não estou falando aqui de enfermidade, eu não estou falando aqui dessas coisas. Você é do verbo da vida, amém?
Você sabe o que Jesus Cristo conquistou para você na cruz, não sabe? Você sabe. Mas eu estou falando, irmãos, das perseguições, da oposição. Leia depois um livro, inclusive do irmão Reagan, que diz assim: é necessário que os cristãos sofram. E ele vai dizer que tipo de sofrimentos são estes, que estão propostos para os justos, nestes últimos dias. Você está aqui? Estamos caminhando para o fim. De que forma, irmãos, então, isso animaria alguém a seguir Jesus? E é aqui, irmãos, que repousa a nossa viva esperança. Sabe por quê? Porque a excelência e a sublimidade, irmãos, de conhecer a Cristo e ser achado nele, vão além, transcendem o custo de segui-lo. A decisão, irmãos, de seguir a Jesus deve envolver uma reflexão profunda. Deve envolver, irmãos, uma reflexão sincera. É por isso que o próprio Jesus, ele propõe: calcule o custo. Sabe por quê, irmãos? Era Billy Graham quem dizia que a salvação, ela foi de graça e pela graça. Mas o discipulado vai te custar tudo. Se você quer seguir a Jesus, calcule o custo, para que, começando a construir lá na frente, você não seja envergonhado. Eu não estou diante de uma geração que se envergonhará. Eu não estou diante de uma geração que está seguindo Jesus por conta de uma emoção passageira e transitória. Eu estou diante de uma geração, irmãos, que entende o que nós falamos, que o evangelho da graça é o mesmo evangelho da cruz. E esse amor escandaloso que Jesus tem por nós pede de nós uma resposta. Lembre-se que a Bíblia fala em Colossenses que todo o escrito de dívida que estava contra nós foi lançado na cruz do Calvário, foi pago. Diga assim: está pago, irmãos. Mas sabe o que acontece? Uma outra dívida nasceu depois dessa. Que dívida é essa, pastor? Uma dívida de gratidão. Quem muito é perdoado, muito ama. Se você entende o tamanho da sua dívida e entende o tamanho do perdão, você não tem uma outra alternativa senão viver uma vida de gratidão ao Senhor. E isso não se faz apenas com dízimos e ofertas. Isso não se faz apenas com constância nos cultos. Isso se faz, irmãos, com o seu culto racional. Os nossos corpos como sacrifícios vivos. Sabe o que é isso? É quando a nossa vida passa a ser uma homenagem ao Senhor. Estamos caminhando para o fim, amém? Último versículo, 14 e 15. Mais um conselho precioso de Paulo a Timóteo: fique com a palavra. Olha só, 14 e 15. Tu, porém, quem pode dizer de novo comigo? Aleluia. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, preste muita atenção. A relativização moral é uma agenda do Deus deste século. Nós estamos vivendo num tempo onde diria e alertaria Chesterton, onde a gente vai ter que provar para o mundo que a grama é verde. Estamos vivendo num tempo onde a gente tem que dizer o que é homem e o que é mulher. Não sei se você já se sente aí um tanto ofendido, isso mesmo, né? Meu Deus, o que é que vem daí em diante? Eu achei muito tóxico. O evangelho é meio tóxico, né, para este mundo. Se a gente não descontar, se a gente não tirar, né, nada, ele vai confrontar, irmãos. Este século, este mundo jaz do maligno. E se nós não estivermos sendo transformados pela palavra de Deus, na renovação da nossa mente, nós estaremos sendo conformados ao padrão deste século. Não tem um meio termo. Não, eu não serei conformado ao mundo, nem serei transformado pela palavra. Não tem um meio termo. Ou você está vivendo como o mundo vive, ou você está vivendo como o crente vive.
Ao mal chamam de bem, ao bem de mal. Fazem das trevas luz e da luz trevas. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5:20. Parecia um furo profético daquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje. É ou não é? Relativização. Irmãos, a única forma de eu e você resistirmos às muitas narrativas deste século, irmãos, é a gente fugir da superficialidade da fé, é a gente desempoeirar a nossa Bíblia, é a gente abrir mão dessas caixinhas de promessa, do misticismo, irmãos, e começar a ler a Bíblia e dobrar os nossos joelhos. Parece antiquado para você? Isso é ser crente. Parece ultrapassado? Alguém te ofereceu uma outra alternativa? Pois mentiram para você. Um crente que não lê a Bíblia e não ora, ele é massa de manobra. Tem aparência de piedade, como estes que Paulo citou, mas de piedade não tem nada. Meus irmãos, Satanás, ele conseguiu enganar e convencer 1/3 dos anjos, 1/3, a se rebelar contra Deus. Anjos que estavam diretamente, todos os dias, diante da face gloriosa de Jesus, e o adoravam cantando santo, 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 santo. Agora me diga o que é que ele não pode fazer com um bocado de crente que não lê a Bíblia. Se os anjos que estavam com o Senhor na glória conseguiram entrar e cair nesse papo, o que ele não pode fazer conosco, se estivermos vivendo a vida conforme as nossas próprias concepções, com as nossas vãs filosofias? Irmãos, está na hora de erguermos na nossa geração uma bandeira. Não abrimos mão da verdade absoluta da palavra de Deus. Não seguimos a tendência do mundo, não seguimos a modernidade, seguimos para a eternidade. Não seguimos as realidades modernas, seguimos as realidades eternas. Não seguimos as tendências, seguimos a palavra de Deus. O salmista diria: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele mesmo responde: observando segundo a tua palavra. Jesus, na oração sacerdotal em João 17, orou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo aqui, no versículo derradeiro dessa perícope que nós lemos, ele vai te dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, fique de pé no seu lugar. Deixe-me te dar um lembrete aqui, e eu quero que você celebre, porque você tem essa palavra em você, porque você está firmado nela. Essa palavra é digna de toda aceitação, irmãos. Essa palavra, ela é água para os sedentos, essa palavra é pão para os que estão com fome, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela testifica e testemunha de Jesus, ela mostra quem nós somos, o que podemos fazer, o que nós temos em Jesus. Não há vida cristã sem a palavra de Deus. Timóteo, tu, porém, fica com a palavra. O mundo vai mudar e mudar e mudar. Tu, porém, fica firme, enraiza na palavra. Está o louvor. Vamos trabalhar? Aleluia. Firme na palavra. E o Senhor gritava no Espírito ao meu coração este nome: Timóteo, Timóteo, Timóteo. Uma geração de homens e mulheres que, dadas as dificuldades e os desafios do presente século e destes últimos dias, estão sendo tentados a desanimar. E o Senhor falava: chame Timóteo e lembre a eles de reavivar o dom, e lembre a eles de se recordarem da imposição de mãos e a unção que está sobre a vida deles.
Eu quero chamar aqui à frente. Esse apelo, ele exige de você coragem. Mas você se lembra que a sua reputação não está em questão mais. Se você está nesse lugar aqui e você entende que esse convite é para você, não estou fazendo aqui apelo de novo nascimento ainda. Só estou chamando crentes que estão desanimados, mas que ouvem nessa noite o Senhor te chamar dizendo: tu, porém, Timóteo. Se é o teu caso, vem aqui à frente, por gentileza. Nós queremos, como liderança, impor as mãos sobre ti. Vamos lá. Tu, porém, onde está você, Timóteo? Você pode orar em outras línguas? Vamos criar esse ambiente, irmãos, de reverência. Aleluia. Onde estão vocês? Timóteo, tu, porém. Eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. E você não está disposto a se envergonhar daquele que sangrou no madeiro por você. Venham, Timóteos. Venham, Timóteos. Onde está a liderança? Por gentileza, me ajudem. Vamos impor as mãos sobre eles. Tu, porém. Liderança, podemos, vamos lá? Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor. Amém? No seu lugar, desfruta dessa unção coletiva, do ambiente da adoração que foi aberto para nós, daquilo que o Senhor está ministrando no seu coração. Deixe que o Espírito continue te lembrar das coisas as quais Ele te falou, Ele te prometeu, Ele te comissionou, Ele te ungiu, Ele te inspirou. Vamos lá.
transcende, se eleva a quaisquer custos de segui-lo. Esse que é o nosso bem mais precioso, esse que é o tesouro de maior valor, este que salvou a sua vida, este que se deu no madeiro pelos seus pecados, este que morreu a sua morte. Se você está nesse lugar, a Bíblia fala que é necessário que você creia com o coração e confesse com a sua boca. Quem deseja fazer uma aliança com Jesus hoje? Existe alguém aqui nessa condição? Não perca essa oportunidade, querido. Talvez você está pensando assim: pastor, se você chamar aqueles que estavam distantes, desviados do caminho da verdade, desviados da tua presença, aí eu vou. Pronto, estou chamando estes também. Onde é que está você? Se você estava afastado dos caminhos do Senhor e percebe esse convite, o irmão, alguém quer fazer aqui companhia a Anthony? Anthony disse: eu quero aceitar Jesus. Tem alguém aqui? Tem mais alguém? Se é o seu caso, vem correndo. Faz um favor, pergunta a pessoa que está do seu lado. Diz assim: ei, você tem segurança da salvação? Faz favor. Não deixa, irmãos, nem desperdice a oportunidade de você ter a tua eternidade transformada por uma decisão, afetada por uma escolha de seguir a Jesus e fazê-lo seu único e suficiente Salvador. Quem é que está aqui nessa condição? Alguém que estava desviado dos caminhos do Senhor? Vou te dar essa última chance. Onde está você? Alguém? Pois bem, que Deus te dê uma outra oportunidade. Você vai ficar com todo o galardão, meu amigo. Glória a Deus.